A saga de duas famílias que acabam se encontrando, se distanciando durante todo o espaço de pouco mais de 100 anos. É a proposta do novo romance de Leonardo Almeida Filho, Mandacarus, onde não é só uma saga nordestina, mas é também uma saga nordestina. Mas é, sobretudo, a saga de um país que teima em se modernizar, mas sempre fincado um pouco no arcaico. Leonardo, vamos falar do Mandacarus, que é o seu novo romance. Chama a atenção, no romance inicialmente, uma certa retomada dos conceitos do romance de 30. Aquela questão social, a questão de uma visão mais crua sobre o Nordeste. Né? Quer dizer, como é que surge a ideia de escrever o Mandacarus? Olha, você foi direto na veia, porque assim, quando eu pensei no Mandacarus, eu estava lendo, você deve conhecer, A Fome, do Rodolfo Teófilo, né? E eu já tinha a ideia de escrever algo, digamos assim, geracional, né? Uma geração de nordestinos e tudo mais. Então eu acho que é por aí mesmo. O Mandacarus, ele se integra nessa tradição do romance de 30, que começa em 1890 com Rodolfo Teófilo, com A Fome, e no início do século já com o José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, até chegar a 30 mesmo, né, com Zé Lins do Rego, com Graciliano e tudo mais. Agora, há um diferencial, né, porque assim, o meu romance, muito embora ele tenha esse pezinho no romance social de 30, e ele vai por aí, ele é muito urbano também. Urbano, que eu digo, de grandes cidades. Ele se passa em São Paulo, ele se passa em Brasília, ou seja, o êxodo nordestino, que Graciliano termina a Vidas Secas dizendo assim, e o Nordeste continuará mandando para o Sul, né? O meu romance é mais ou menos uma continuação daquilo, né? Assim, eles estão em Brasília, em São Paulo, em Campina Grande, que é uma grande cidade também. Mas você acertou, é um romance, não é um romance de 30, é um romance de 2025, com um pezinho em 30. Agora, há essa questão geracional que você fala, que é uma coisa muito curiosa, porque é um romance muito longevo, assim, digamos, no espaço temporal dele, mas que os personagens, eles vão se sucedendo, né? Aquelas duas famílias, né? Elas vão se sucedendo, mas me parece que esse sentimento primário lá, de 1877, que é quando começa o livro, né? A famosa Seca dos 37, né? Esse prolongamento, me parece que há uma recorrência desses sentimentos e dessas misérias, digamos, para usar uma expressão cara ao Graciliano Ramos. Na verdade, assim, se você pensar bem, é quase que uma questão urobórica, né? Está todo mundo preso dentro desse ciclo vicioso, né? Tem uma passagem, inclusive, que o narrador fala assim: foi assim com seu pai, foi assim com seu avô, foi assim com o pai do seu avô. Ou seja, essas coisas recorrentes da situação social do Nordeste, que vem de muito tempo e persiste até hoje. Claro, tem melhorado, mas até hoje persiste esse grande emaranhado de tragédias que vai cercando, né, os nordestinos. Os meus personagens, eu acabei escolhendo alguns pilares. Você percebe que tem alguns personagens que são mais presentes, ou seja, é quase que estrutural da narrativa, né? Outros não, outros estão em passagem, né? Ilustram uma coisa aqui, outra ali. Mas há, no mínimo, 4 personagens ali que são fundamentais. A Lídia, né, que ela é importante, o começo com o Severino, que está fugindo, né? Mas, enfim, é um romance que, como você destacou, ele acaba deixando clara essa situação que se perpetua nessas gerações de nordestinos. Um aspecto também interessante é o resgate da linguagem. Quer dizer, você inicialmente começa buscando a linguagem mais seca do Nordeste, aquela, né, as expressões mais cotidianas, mais corriqueiras, mas depois você toma uma linguagem formal, mas não foge, de certa forma, da presença marcante de expressões muito próprias de cada período histórico e de cada momento mesmo da narrativa, né? Quer dizer, como é que também foi esse trabalho de uma espécie de garimpagem
linguística, né? Bom, eu sou filho de nordestinos, então essas palavras, essas expressões, eu me acostumei a ouvi-las, né? De avó, de tio, ou seja, e quando visito o Nordeste também, então já estavam em mim essas expressões. Outras nem tanto, especificamente determinadas orações, determinadas preces, eu tive que pesquisar, fazer pesquisa mesmo para ver onde é que eu encontrava isso aí, né? Você destacou que a linguagem é áspera e seca, e isso foi intencional. Eu quis realmente seguir meu mestre Graciliano e que fosse bem seca mesmo, bem, né, enxuta. Agora, há determinadas passagens que é impossível. Tem que ter uma gordura mesmo, por motivos expressivos do texto, né? Você pensa, uma família de nordestinos, quase que José, Maria e seus filhos, fugindo de uma seca terrível, tremenda, com ameaças por todos os lados, né? E se depara com uma família miserável, né? Inclusive, só entregando um pouco do livro, ao descrever essa família miserável, eu peguei o quadro Os Retirantes do Portinari. E a cena, pelos olhos do personagem, ele vai descrevendo, é o quadro que ele está descrevendo, né? E nesse momento não dava para ser seco, não, tinha uma carga dramática que exigia algo mais, né? E isso você, como romancista, você sabe, tem hora que a gente deixa a gordura no texto porque quer deixar mesmo. O Jorge Amado dizia muito isso, né? Você inventa um personagem e vai atrás dele que acaba fazendo, escrevendo. Ele manda, né? Que ele acaba mandando na coisa, né? Agora, assim, do ponto de vista narrativo, né? Então, você tem essas cenas muito dramáticas, mas ela, ao longo do romance, e até com a progressão social desses personagens, ela acaba sendo suavizada, né? Ela acaba sendo suavizada e ela acaba dando-se um outro panorama do que é o Nordeste. É um contraponto entre esses dois momentos. Também foi intencional buscar esse contraponto? É porque a história em si exige isso, né? No início, como eu falei, é muito dramático, tem tudo a seca dos 70, né, que está acabando com tudo. E ele lembrava do Rodolfo Teófilo, né, da fome, que é naturalista puro. Mas, de repente, essas pessoas começam a se integrar num dia a dia numa coisa mais cotidiana, né, mais urbana. Então, a narrativa ela começa a arrefecer aquela carga absolutamente dramática para investir em nuances psicológicas mesmo, né? Então, um personagem que vê coisas assim e que tem um trauma tremendo porque perde uma irmã e uma sobrinha. Então, quer dizer, eu começo a investir mais nas facetas psicológicas desses personagens, né? Ou seja, estou mais interiorizando do que no exterior, né? da história em si, digamos assim. E como é um processo que começa em 1870 e vai terminar ali na década de... Termina agora, né? Uhum, termina agora. Você sai acompanhando gerações que vão oscilando entre momentos muito dramáticos, com perdas, com derrotas, com momentos alegres também, né? Ou seja, com conquistas e tudo mais, pequenas conquistas, inclusive, né? Se você pensar bem, para um nordestino, no geral, toda conquista é muito grande, porque é difícil conquistar, né? É complicado. O Joaquim me parece que é o paradigma disso. Ele começa a ascensão social de toda essa família, né? E há ali um ponto dramático, que é o suicídio da sobrinha. Da sobrinha, né? Que tinha sido estuprada por cangaceiro. Né? Quer dizer, o cangaceiro ele ainda aparece como uma figura emblemática, né? Porque embora você dá a visão da população atingida pelos cangaceiros, né? Que invade. Que foi um fato real, né? Os cangaceiros, o grupo de Lampião, o Lampião não foi. Foi só o grupo dele que foi para lá, porque era uma questão pessoal de um dos cangaceiros com o juiz da cidade. Então eles invadiram e fizeram toda a barbaridade mesmo, de espancar, de estuprar e tudo mais. O próprio juiz, que era o alvo maior, penou. Eu até descrevo que ele sai na rua, nu, apanhando. Me lembrei outro dia de uma cena agora do primeiro-ministro do Nepal, você viu? Essa revolta no Nepal agora, que os caras saíram batendo nele, até jogaram ele dentro do rio. Foi mais ou menos isso que fizeram com o juiz. E aí tem esse drama, né? A sobrinha do Joaquim, ela é estuprada.
né? Os sobrinhos têm que correr e o pai resolve se vingar entrando para as volantes porque ele quer se vingar de alguma forma. E é uma cena absolutamente dramática, porque assim, a menina chega traumatizada e de repente só um tiro, né? Um tiro. No momento em que ele está, como você falou, acendendo, assim, ela que dá a notícia para ele, olha, tem gente aí que era da Anderson Clayton, a multinacional, que queria contratá-lo, né? Ela dá essa notícia e logo em seguida acontece a tragédia, né? Que é uma outra cena que eu gosto muito e que me inspirou muito no suicídio da Madalena, do Graciliano. do São Bernardo. São Bernardo. Inclusive ele fala frases que o Paulo Honório fala, do tipo, não, mais fortes são os poderes de Deus, mais fortes são os poderes de Deus, abraçado a ela, assim, sabe? Me arrepia, porque... aquele momento é muito dramático no São Bernardo e, inclusive, é o que define o livro, né? O próprio Graciliano reconhecia isso, né? Quer dizer, se Madalena não se matasse, não haveria o livro. Exatamente. E é verdade, né? O Paulo Onofre o Paulo Honório não teria feito aquela reflexão toda, né? Agora, há uma coisa interessante, os seus cangaceiros, eles de certa forma aparecem como um fenômeno social. Sim, eles são um fenômeno social, eles são, como é que fala assim, eu diria que eles são uma espécie de sintoma do coronelismo, não tem outro jeito. Numa estrutura de coronelismo a gente vai encontrar essa expressão típica do Nordeste, né? que é do cangaço. Tem até uma parte engraçada que o Curisco, ele vai em Goiânia, né? Ele vai em Goiânia e causa a cidade inteira empavorosa, não sei o quê. E uma das criaturas lá, pelo contrário, ela está louca para conhecê-lo, porque dizia que Curisco era muito bonito, né? Era bonito por quê? Porque era branco, tinha olho claro. É o racismo evidente ali, né? Era o Diabo Louro. Era o Diabo Louro, pois é. E aí uma garota muito romântica, que ela sonhava com coisas, é a única na cidade que está apaixonada porque o cangaceiro está, né, dando voltas em torno da cidade. Que é uma cena até pitoresca mesmo, né? Que ele é atendido por alguém que ele quer comprar roupas para Dadá, né? Para a garota de 13 anos, a mulher dele. Então esses meus cangaceiros, eles são um sintoma, né? de algo muito mais sério, que é a própria estrutura quase que medieval de um Nordeste arcaico, né? Assim, com a força do coronelismo, com as injustiças todas, né? Então, são figuras que se revoltam mesmo, que são quase que alegorias da revolta, né? Esses cangaceiros. Mas não são fluxicheiro, não, sabe? A gente sabe que não eram, até pela própria estrutura da vida dos caras, não tinha como serem flores, não tinha. Sim, era, né? O Curisco, que é uma figura interessante também, a Dadá ficou apaixonada por ele até o final da vida. Sim. Né? Até o final da vida ela defendia ele, né? Ela foi longeva, né? Tem aquele fato que ela própria corta o pé dela. É uma loucura. E a partir daí, né? Quer dizer, as famílias elas vão se construindo, vão se desencontrando, vão encontrando, é um caleidoscópio muito profundo, né? Como é que foi construir isso tudo, né? Buscar esse espaço de tempo tão grande, né? De certa forma costurando para que não se perca o fio da meada. Como é a estrutura de construção de um romance como esse? Eu tive que pensar de trás para frente, assim, porque já tinha uma ideia de que o narrador do livro é o filho dessas famílias. E aí eu fiquei pensando quem é o pai, quem é a mãe, e saí fazendo ao contrário. Eu já tinha mais ou menos escrito uma parte do livro, quando eu parei e falei, peraí, deixa eu fazer uma árvore genealógica aqui. E fiz. Na verdade, são 3 árvores genealógicas, né? Até chegarmos ao narrador, né? Ao autor lá, que não sou eu. Teve um amigo que falou assim, é você? Eu falei, não sou eu não. É inventado, cara. Porque assim, se confunde muito, porque como são histórias do Nordeste, e eu sou nordestino, muita coisa eu ouvi, então muita coisa eu sei, muita coisa tem um pezinho assim, na realidade, mas é retrabalhado, recriado, né? Há personagens que eu me inspirei, por exemplo, num tio. Ah, mas não é só meu tio, é meu tio e mãe. Sabe assim, então eu vou construindo esse personagem, dotando-o de vida, né, de alguma maneira real, que acaba no final ele não é aquele personagem, não é o meu tio, por exemplo, né? Então a dificuldade toda foi essa, como eram muitos personagens, e começa em 1870, poxa, quantas gerações vão se sucedendo, né? Eu fiz essas árvores para não me perder.
E ainda assim, durante o processo de escritura, às vezes eu me perdia. Então, por exemplo, um personagem que lá nos anos 10 eu disse que se chamava Sebastião, lá na frente eu estou chamando de Severino. Peraí, não era Sebastião? Sabe? Muito atento a isso, porque assim, como a escala da história, do tempo da história é muito grande e os personagens são vários, a probabilidade de você cometer um deslize é grande, né? Muito grande. Eu tinha que ficar me policiando o tempo inteiro. Ah, peraí. Fiz, inclusive, as datas de nascimento. A gente falou de Fernando Pessoa. Meus personagens todos têm data de nascimento, nasceram quando, de que signos são, sabe? Eu tive que sair montando tudo mastigadinho, sabe? Assim, para não me perder mesmo. E para dar uma verossimilhança, porque, assim, são histórias muito realistas, né? Absolutamente realistas. Né? E permeadas pela história do Brasil também. Você vê aí o Estado Novo acontecendo, como é o pega para capar na Paraíba, lá entre perrepistas e tudo mais acontecendo, a passagem do Zeppelin por João Pessoa, né? Enfim, você vai vendo que a história do Brasil está pontuada na história de vida dessas criaturas. Mas me chamou muito a atenção os ciclos econômicos que vai envolvendo as famílias também, né? O ciclo do algodão, sobretudo, o Braulio Tavares, né, chega a dizer que a importância do algodão em Campina Grande foi tão grande que, como o algodão era colhido, né, quer dizer, era embalado, digamos assim, em Campina Grande e levado para Liverpool, teria influenciado os Beatles. Eu brinco que eu digo, mas como ele era embarcado no Recife, então quem influenciou os Beatles foi o Recife. O Braulio diria assim, eu vi o mundo e ele começava em Campina Grande. Então, quer dizer, mas foi muito importante essas culturas que são pouco trabalhadas no romance como um todo, né? Quer dizer, também como é que foi buscar essas referências? E isso é o que difere um pouco quando a gente começou a conversa, falando que eles se inserem naquele romance de 30, né? Porque ele vai muito além do que isso, né? Ele já vai acompanhando o Nordeste, que Fabiano e Cia Vitória já foram embora há muito tempo, ou seja, meus personagens estão, por exemplo, além de atravessar o Estado Novo, tudo isso, eles já começam a ingressar uma época em que a cultura do algodão não é mais o que era, né, na época do Joaquim, por exemplo, né? E eles têm que se virar, vão trabalhar no comércio, vão migrar principalmente, né, para Brasília. No início de 60 já estão os personagens migrando para Brasília, não, o outro vai para São Paulo, e vai acompanhando esse processo histórico brasileiro, né? Vamos chamar de modernização. Eu não gosto desse termo de modernização porque não é muito moderno, não. Esse processo evolutivo, né, da economia brasileira, né? Seria um bom Celso Furtado aqui para incluir nessa narrativa, né? Mas é basicamente isso o romance, né? Então esses personagens, para que eles carecem de serem pontuados de forma realística, dentro de um sistema econômico, dentro de um sistema político, não por outro motivo. Eu estou sempre citando, por exemplo, tem um personagem que vai servir o exército no início dos anos 60 e que ele acaba indo para a guerrilha do Araguaia e volta traumatizado. Tem um outro personagem que desaparece, o filho de uma mulher que ele é sindicalista. Ele é encontrado morto com a justificativa de que tentou fugir, parará. Então eles estão sempre conectados a eventos que nós brasileiros sabemos de cor, né? Então, e isso dá verossimilhança, faz com que o sangue desses personagens circule quente, digamos assim. A realidade brasileira ainda é um ponto fundamental para a gente, porque a literatura, ela de certa forma repassa e repensa uma determinada época, né? Quer dizer, você pega praticamente todo o século XX e além. Essa realidade brasileira ela ainda é fundamental para que gere ficção, né? Porque eu lembro do Fernando Moraes, que ele sempre diz: a realidade é tão cruel que eu não preciso inventá-la. O Fernando Moraes que acaba escrevendo biografias e reportagens, né? Mas a gente não inventa, a gente reinventa, né? Assim, e eu ainda vou pelo caminho do Bandeira, na nova poética, assim. Lá vai o poeta
tem que ter a mancha das ruas no brim, né? Essa mancha suja no brim, essa nódoa que o Bandeira fala, é a realidade. Então, quer dizer, eu não consigo entender um escritor que não trabalhe sobre esses elementos, sabe? Não, é impossível. A literatura brasileira, ou qualquer literatura, de alguma maneira, também não gosto do termo espelhar, ela tem que, de alguma maneira, vamos dizer assim, refletir ou reinterpretar o que a gente está atravessando, né? Não como é, mas como poderia ser, por exemplo, né? Então, o escritor ele tem que estar com esse pé na realidade, não tem outro jeito, né? E eu vejo assim, eu não conseguiria escrever uma ficção científica de um personagem em Marte, para mim não faz muito sentido. Não estou criticando, eu acho bacana quem escreve, tem inveja de quem consegue, mas eu estou mais como Graciliano. Graciliano falava dos Zé Lins, né? Ah, eu não consigo escrever como Zé Lins. Só o Zé Lins que consegue imaginar coisas que ele nunca viu. Eu só escrevo sobre o que vi. Ele dizia isso. Era um pouco de mentira do Graciliano. É tipo, né? Eu garanto que ele nunca viu o cara matar, como ele matou lá o personagem do Angústia, né? Que enfoca o Julião, né? O Julião Tavares ali, chegou a hora de morrer. Mas ainda falando sobre essa questão da realidade nos livros, eu sempre me preocupei com isso. Meus romances todos são muito ligados a isso, né? Eu tenho um certo compromisso com a realidade do meu país. Eu acho que o escritor tem essa voz e essa potência e essa possibilidade de falar por quem não pode, sabe? A gente tem essa obrigação. Eu acho que é uma obrigação. E os próximos trabalhos, né? Você trabalha o tempo todo, né? Eu tô com um outro livro, já está pronto. Esse é um livro antigo, mas eu nunca tinha pensado em publicá-lo até que uma editora se interessou. E talvez no ano que vem saia. Esse é em Brasília, tudo ele em Brasília. A história se passa aqui e pela primeira vez eu vou enveredar por um caminho que é a literatura policial. Naquele clichêzão, garota de programa é encontrada morta no Guará, sabe assim? E a polícia está investigando e encontra uma caderneta com diversos nomes da República, sabe? Então, é um romance interessante, bacaninha. Quem sabe no ano que vem deve estar saindo aí. E a gente ainda continua com a sina do jornalista, né? A melhor inspiração para o jornalista é o prazo dado pelo editor, né? É verdade. Verdade mesmo. E assim, eu tenho escrito um novo romance, mas está muito devagar, muito lentamente, né? Que também sobre Brasília, também sobre a minha história em Brasília, particularmente. Mas esse vai demorar algum tempo aí. Publicação póstuma. Maravilha, Leonardo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço, Maurício. Muito obrigado mesmo. É sempre um prazer estar aqui, cara. Muito legal mesmo. Falar de literatura, me chama, tô lá. Maravilha.